Vai falar um pouco sobre indecibilidade de problemas, que a gente vai ver um exemplo de um problema onde você sequer consegue construir um algoritmo para ele, certo? Então a gente tem estudado lá a questão de P e NP. Então P a gente consegue construir algoritmos polinomiais para os problemas que pertencem à classe P. Para a classe NP, é, a gente não sabe se a gente consegue construir algoritmos polinomiais para resolver qualquer problema que pertence à classe NP. É, e agora a gente vai ver que existem certos problemas, que são os problemas indecidíveis, que você sequer consegue projetar um algoritmo. Então, não importa qual seja o tempo que você dê para o seu algoritmo, pode ser um tempo exponencial, mais do que exponencial, desde que seja um tempo finito, tem problemas que você não consegue construir um algoritmo para os resolver. Então vamos ver aqui uma primeira definição sobre o que é um problema assim indecidível. Então um problema é uma linguagem. Ele é indecidível se não existir um algoritmo que decida esse problema em um tempo finito. Então não importa qual seja o tempo, desde que seja finito. Eu quero um algoritmo que resolva um problema num tempo finito. E aí a gente vai ver um exemplo de problema que é conhecido como problema da parada, e a gente vai mostrar que esse problema aqui ele é indecidível, ou seja, eu não consigo construir um algoritmo que decida esse problema. Então, qual que é o problema da parada? Como entrada, a gente tem um algoritmo e uma string. Então, uma entrada para esse problema aqui vai ser um algoritmo e uma string. Tanto o algoritmo como a string, a gente pode pensar que eles são representações em binário, certo? Então, A é um algoritmo, que é uma string também em binário, e essa é uma string que vai ser executada, vai ser dado como entrada para o algoritmo A aqui, certo? Aí o objetivo é decidir se A aceita essa string S ou não. Então, você tem que, teoricamente, criar um outro algoritmo que vai receber uma string representando o algoritmo A, uma string que é uma entrada para o algoritmo A, e você, nesse algoritmo, tem que decidir se A aceita S ou não. Isso em um tempo finito. Então a gente vai mostrar que isso não é possível, a gente vai mostrar que esse problema é indecidível e está aqui o resultado. Então, teorema, o problema da parada é indecidível. E a nossa demonstração vai ser por absurdo. Então, suponha por absurdo que exista um algoritmo, que eu vou chamar aqui de H, que decida o problema da parada. Então, esse algoritmo ele tem a seguinte cara, ele vai receber lá como entrada o algoritmo A e a string S, e aí esse algoritmo, como ele decide o problema da parada, então ele vai aceitar essa entrada AS quando o algoritmo A aceita S e vai rejeitar a entrada AS se o algoritmo A não aceita S, certo? Então esse aqui é um algoritmo que decide o problema da parada. Então ele consegue verificar lá se um algoritmo A com uma string S vai aceitar ou não S. E aí, tendo esse resultado, ele retorna lá se ele aceita ou rejeita a entrada AS. Se você assumir que existe esse algoritmo, eu posso criar um outro algoritmo que eu estou chamando aqui de H2, que vai usar o H como uma subrotina, lá, como uma função. E esse H2 ele vai ter uma coisa especial que é no lugar da string S aqui, eu sempre vou passar o próprio A como a string S. Então eu vou passar para o H aqui sempre o algoritmo e como string S vai ser o próprio algoritmo. Porque, bem, o algoritmo A é uma string, então eu posso dar uma string lá como entrada para A e ver o que ele retorna, se ele aceita ou não ele mesmo sendo dado na entrada. Então eu estou construindo esse algoritmo H2 que vai receber somente a string que corresponde ao algoritmo, e o que ele vai fazer? Ele vai aceitar A se o A aceita a si mesmo, certo? Então eu executo lá o H e vejo se o A aceita ele mesmo, então nesse caso aqui o H2 vai aceitar, e ele vai rejeitar em caso contrário, então ele vai rejeitar quando o A não aceita a si mesmo, quando ele não aceita ele mesmo como entrada, certo? Então, tudo bem, eu posso fazer a criação desse algoritmo H2A. Se você pode fazer a criação desse algoritmo H2A, eu posso criar um outro algoritmo que é exatamente igual ao H2, que eu estou chamando aqui de H3, só que ele vai fazer o contrário. Então, ele vai rejeitar A quando A aceita A, certo? Então, ele vai lá, usa o algoritmo H e vê A, aceita A, aceita. Então, eu vou rejeitar A.
Aí eu vou, como eu estou fazendo contagem de H2, então eu vou aceitar quando A não aceitar. Então vou lá, rodo o H com A e vejo, o A não aceitou o A, então eu vou dar como resultado aqui que eu tenho o aceite de A nesse caso. Então ele é o contrário do algoritmo H2. Então ele rejeita A quando o A aceitar e ele aceita A quando o A não aceita A. Certo? Então, beleza, eu posso criar esse algoritmo aqui também utilizando o algoritmo H como subrotina. Agora, o que vai acontecer quando a gente fizer uma chamada de H3 passando o próprio algoritmo H3 aqui no lugar de algoritmo A? Então, eu posso passar qualquer algoritmo na entrada aqui para o H3. Eu estou passando o próprio H3. O que vai acontecer? Então, vamos escrever aqui o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou ter H3 de H3, certo? Então, eu quero saber se ele aceita ou rejeita o H3, aceita ou rejeita o H3. Então, a resposta que a gente tem é que o H3 vai rejeitar o H3 se o H3 aceita o H3. E o H3 vai aceitar o H3 se o H3 não aceita o H3. E aqui a gente tem uma contradição, certo? E aqui eu tenho uma contradição, porque eu tenho que o H3 vai rejeitar o H3 quando o H3 aceita o H3, eu tenho que o H3 vai aceitar o H3 quando o H3 não aceita o H3. Então, é uma contradição, então não pode existir esse algoritmo que decida o problema da parada. Então tem vários outros problemas. Esse aqui foi o primeiro problema que foi mostrado como sendo indecidível. Tem vários outros problemas que são indecidíveis. Vocês podem procurar depois. Eu vou dar só um exemplo aqui de um outro problema, que é o seguinte. Imagine que você tem uma equação polinomial sobre várias variáveis, certo? Então, é um número finito de variáveis. E os coeficientes dessa equação polinomial são todos inteiros. Os coeficientes são inteiros. E aí o problema é decidir se essa equação polinomial com os coeficientes inteiros em um conjunto finito de variáveis, ele admite uma solução inteira ou não, certo? Então você tem que decidir se a equação tem solução inteira ou não. Solução inteira ou não. É isso que você tem que decidir nesse problema. Então, por exemplo, se eu tiver uma equação lá, 3x ao quadrado menos 2xy menos y ao quadrado z igual a 7, certo? Então, todos os coeficientes são inteiros, eu tenho um número finito de variáveis, que é x, y e z, e eu quero saber, existe ou não uma solução inteira para essa equação aqui. Então, para esse caso aqui, esse aqui é uma instância sim. É uma instância sim do problema. Se você pegar x igual a 1, y igual a 2 e z igual a menos 2, você vai ver que a gente consegue resolver essa equação aqui. Mas nem sempre é possível você ter soluções inteiras. Aí o problema é, dado um polinômio desse tipo aqui, existe ou não soluções inteiras para esse polinômio? Então, esse aqui é um problema que também é indecidível. Então, você não consegue criar um algoritmo para resolver esse problema. Não importa qual seja o tempo que você dê para o seu algoritmo, vai ter instâncias de entrada para o seu algoritmo ele vai ficar rodando para sempre. Ele não vai conseguir resolver. Você não consegue criar um algoritmo que, num tempo finito, resolva esse problema aqui, certo? Para qualquer equação inteira.